Êxodo capítulo 25. Estamos na manhã de hoje celebrando a ceia do Senhor. E eu quero dividir esse texto com você e convidar você a provar desse texto. A partir do verso 23, o texto bíblico diz assim, Êxodo capítulo 25, a partir do verso 23. A versão que eu tenho diz assim: também farás uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a revestirás de ouro puro e ao seu redor farás uma moldura de ouro. Também lhes farás ao redor uma borda de 4 dedos de largura e em volta da borda uma moldura de ouro. Farás 4 argolas de ouro e as colocarás nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. As argolas ficarão junto à borda, como lugar para as varas, para carregar a mesa. Farás as varas de madeira, de acácia, e as revestirás de ouro. Serão usadas para carregar a mesa. Também farás seus pratos, suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com as quais se oferecerão as libações. Tu as farás de ouro puro. E sobre a mesa colocarás os pães consagrados. Ou talvez na sua versão esteja da presença, ou ainda na sua tradução esteja da proposição, para sempre diante de mim. O princípio da mesa, ele sempre foi estabelecido nas Escrituras Sagradas. O princípio da mesa está presente nas Escrituras Sagradas. Veja os detalhes com que Deus determina que no tabernáculo seja construída, ou seja, produzido um objeto em que naquela época ninguém tinha referência. Eu fico imaginando Moisés recebendo as instruções de Deus e pensando, o que é isso que Deus está pedindo para que eu construa? Não havia referência de mesa, não havia um objeto como mesa na cultura na época de Moisés. Ninguém sabia o que era mesa, ninguém sabia o que era este objeto. Então eu fico imaginando quando Moisés está recebendo as instruções de Deus, o primeiro a desenhar uma mesa, o que é que vinha no coração dele, o que é que ele passava, o que é que ele se perguntava, o que isso vai dar? E quando nós olhamos então as descrições que Deus faz a Moisés, nós percebemos que elas são muito próximas da mesa que nós temos hoje, da mesa que você tem em sua casa, da mesa que está posta hoje diante da igreja para celebrarmos da ceia do Senhor. O texto bíblico diz, farás uma mesa de madeira de acácia. Essa madeira aqui eu não sei qual que é, eu sou ruim de madeira. Depois vocês me dizem de que madeira é essa mesa aqui, ó. Mas eu acho que não é de acácia, tá bom? E ele vai falar sobre 2 côvados. Se você pensa em côvado, para você nunca mais esquecer, côvado é essa medida aqui, ó. Isso aqui é um côvado para a maioria das pessoas que estudam o texto bíblico. Mas existem alguém que vão dizer que é um pouquinho maior, uns 52 centímetros. Se você medir da ponta do dedinho até o seu cotovelo, você vai ter 45 centímetros. Então esse aqui é um côvado, 45 centímetros ou 52 centímetros. Havia uma dúvida em relação a isso. Mas supondo que é essa média entre 45 e 52 centímetros, vamos trabalhar 45 centímetros com 2 côvados de comprimento. A mesa teria 90 centímetros, mais ou menos, um pouquinho menor do que essa. Pouquinho menor do que essa, uns 90 centímetros talvez, uma mesa para 4 pessoas ou 2 pessoas no máximo. 90 centímetros. Aí ele vai falar também sobre a largura. 1 côvado e meio de largura, mais ou menos 67 centímetros. E, 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura, 45 centímetros, e 1 côvado e meio de altura, mais ou menos 67 centímetros e meio. Ou seja, nossas mesas hoje têm mais ou menos 70 centímetros. Aquilo que Deus pediu para Moisés é muito parecido com aquilo que nós temos hoje. Deus é tão detalhista, tão caprichoso, tão atencioso aos detalhes, que ele diz assim, faça uma borda bonita. Olha, essa mesa não tem uma borda bonita? Faça uma borda bonita, porque a mesa tem que ser bonita. Faça uma borda bonita. E ele falou assim, e prepare muito bem essa mesa. Coloque pratos, talheres de primeira, talheres de louças de ouro, talheres de ouro. Uma mesa bem posta, uma mesa bonita. Aquela mesa que Deus está pedindo para que Moisés construísse, não era para se assentar a ela para um almoço, para um jantar.
mas o princípio está estabelecido. O princípio já começa a ser estabelecido. A importância de nós estarmos ao entorno da mesa. E qual é o convite que essa mesa nos faz? Quando nós estamos em torno da mesa, qual é o convite que essa mesa nos faz? O primeiro convite que essa mesa nos faz é para relacionamentos saudáveis. É para comunhão. É aquele momento onde a gente olha nos olhos, a gente bate papo, a gente conta história. É um momento onde a gente talvez alinha sentimentos. A família reunida em torno da mesa faz projetos, faz planos, ela ora. É o convite para a comunhão. Por isso o texto bíblico diz assim no versículo 30. E sobre a mesa colocarás os pães consagrados, ou os pães da presença, ou os pães da proposição. E eu queria que você lesse comigo, abra sua Bíblia aí. Leia comigo, Levítico, capítulo 24. Não era qualquer pão. Não era qualquer pão. Olha o que o texto bíblico diz. Levítico 24, a partir do versículo 5. Também pegarás da melhor farinha e com ela assarás 12 pães, um para cada tribo de Israel. Então, na mesa que Deus pediu que fosse construída para ser colocada dentro do tabernáculo, havia 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Cada pão terá 2/10 de efa. Isso é mais ou menos 2,5 kg de farinha. Imagine um pão feito com 2,5 kg de farinha. É um pão pequeno? É um pão para alimentar uma pessoa só? 2,5 kg de farinha para fazer um pão. E porás diante do Senhor em 2 fileiras. Então tinha 6 pães aqui, 6 pães aqui, em 2 fileiras. 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que esteja sobre os pães como um memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. A oferta que o povo de Israel precisava fazer era uma oferta substancial, era uma oferta grande, era uma oferta vistosa, era uma oferta então preparada. E esta oferta ela ficava à mesa então de sábado a sábado. Vocês se lembram quando Jesus está ensinando sobre o sábado? E Jesus lá em Marcos, ele está falando sobre o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. E ele contou na história para consolidar esse sentimento dele sobre Davi, que entrou no tabernáculo e pediu para comer do pão da propiciação. Porque aquele pão ele era trocado a cada semana. A cada semana era uma oferta substancial dada pelo povo de Israel. E este pão que ficava ali lembrando 2 coisas, por isso comunhão. A presença do Eterno e o Eterno como provedor. Estamos na manhã de hoje para celebrar um Deus provedor e um Deus presente na minha vida e na sua vida, e provedor da minha história e da sua história. A mesa é um convite à comunhão. Como anda a sua comunhão com o Eterno? Você tem adorado Ele como provedor? Você tem desfrutado da presença diária dEle? Você tem oferecido a sua vida como uma oferta substancial? E acima de tudo, o que Ele provê, por isso o pão precisava ser grande, vistoso, substancial, porque o que Ele provê é definitivo. Ele é um provedor suficiente para a minha vida e para a minha história. Tudo que eu preciso eu encontro em Jesus. Tudo que eu preciso eu tenho nele. Muitas vezes nós fugimos disso e perdemos essa possibilidade, tentando encontrar satisfação nos nossos afazeres, e nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Mas fora de Jesus, nós podemos e corremos o grande risco de enfrentarmos a frustração. Porque Jesus é aquele pão grande, denso, substancial, vistoso, que lembra que Ele é o nosso provedor. Tudo que eu preciso, eu encontro em Jesus. Mas também, a mesa é um convite para a cura. E quando eu penso nisso, que a mesa é um convite para a cura, eu me lembro da história que está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7.
Quando Davi, ele assume um compromisso com Jonatas. Vocês se lembram da história de Davi e Jonatas? Jonatas, filho do rei Saul. Saul que continuava insistentemente a perseguir Davi. E ali havia uma amizade muito profunda entre Davi e Jonatas. E num determinado momento da história, essa parte da história está em 1 Samuel capítulo 20. Em determinado momento da história, lá pelo versículo 14 até o versículo 17, Jonatas faz uma aliança com Davi. Davi faz uma aliança com Jonatas. Era muito comum, e Jonatas já sabia que Davi poderia ser rei. E era muito comum naquela época que alguém que assumisse o reinado, ele exterminava da sua vida, ou do seu caminho, as suas ameaças. Então, ter perto de si familiares de um rei anterior era uma ameaça. Então, muitas vezes, o rei que assumia matava todo mundo do reinado anterior. E ali houve um acordo. Jonatas disse: quando você assumir o trono, que você possa se lembrar da nossa amizade, que você possa se lembrar da minha vida e preservar a minha vida. Passaram-se os anos. Davi assume o reino. Jonatas vem a morrer. Mas Davi nunca se esqueceu dessa aliança que ele havia feito. E ele foi em busca. Será que existe algum familiar de Jonatas que ainda está vivo? E aí ele descobriu um filho de Jonatas, um neto de Saul, chamado Mefibosete, que se auto-chamava de cão morto. Aquele menino que caiu do colo da sua ama e que não poderia mais andar, que estava coxo e que ele se considerava indigno, mesmo porque ele morava numa cidade que o próprio nome já trazia maldição sobre a sua vida, Dogbar, já trazia maldição sobre a sua vida. Então ele se chamava de cão morto. E o que Davi fez? Davi mandou chamar esse menino, esse homem. E ele disse: eu tenho uma aliança com o seu pai. E a partir de hoje, ele poderia dizer: você vai morar comigo no palácio. A partir de hoje, eu estou construindo um quartinho, uma edícula para você lá no fundo, e você vai morar na edícula do palácio. Ele poderia falar: fique onde você está, e eu vou mandar todas as provisões que você precisa para Dogbar. Você vai ter uma vida de rei em Dogbar. Não foi isso que Davi fez. O que Davi fez? A partir de hoje, você é meu convidado de honra a assentar à mesa comigo. Lugar de cura. A mesa é lugar de cura. Lugar onde a gente pode encontrar uma oportunidade de reconciliação. Talvez você tenha alguém que você gostaria de retomar um relacionamento e você gostaria de produzir uma reconciliação. Convide ele para tomar um café com você à mesa. A mesa nos desarma. A mesa traz esse sentimento de cura. A mesa traz esse sentimento de reconciliação. E como eu gosto de pensar no momento de ceia sobre esta verdade. Eu só posso me assentar à mesa porque Jesus me salvou. Porque quando eu era um pecador, eu não tinha um lugar à mesa. E quando Ele me perdoou, Ele colocou um lugar à mesa e me convida a sentar com Ele. Porque mesa é lugar de cura. Talvez a sua família esteja precisando sentar mais à mesa e desfrutar de cura. Ali tem que haver uma conversa profunda, onde perdão é dado, perdão é recebido. Ali onde o amor é demonstrado, onde a bandeira branca é levantada, onde a pizza com bastante pimenta. Não vamos fazer maldade com quem não gosta de pimenta, né? Senão a mesa perde o seu valor. Uma pizza bem gostosa é oferecida. Ali é lugar de cura. Mesa é lugar de cura. Quando a gente olha para Lucas capítulo 15, versículo 23, parábola do pai pródigo, não do filho pródigo, do pai pródigo. O pai diz: meu filho estava morto e agora ele voltou. O que foi que o pai preparou para receber o filho? Uma mesa, um jantar, um churrasco, um banquete. Mesa é lugar de cura, mesa é lugar de reconciliação. Mesa é lugar de alinhar sentimentos. Mesa é lugar de alinhar propósitos. Mesa é lugar de oferecer perdão e pedir perdão.
quando Deus estabelece a mesa no tabernáculo, Ele estabelece um princípio. E o princípio da mesa deve ser resgatado nesse tempo, e nós devemos desfrutar desse tempo. Porque quando Ele fala sobre pão consagrados, pão da propiciação, pão da presença, Ele já está apontando para Jesus. E lá na frente Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Já está apontando para Jesus. Então quando a gente olha lá na frente Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, o judeu está olhando para Êxodo e dizendo: ah, então aquele pão da propiciação já apontava para Jesus. E na manhã de hoje eu quero convidar você a desfrutar da mesa como um lugar de cura. E por último, é um lugar de cultura. É um lugar onde a gente pode falar sobre a vida. Leia comigo o Salmo 128, versículo 3, quando ele vai falar sobre o papel do papai, o papel da mamãe. E do lado dos pais, ou do lado da mamãe, vai haver o quê? Vai haver as crianças, haverá os pequenos. Olha o que o texto bíblico diz: em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Se tinha uma coisa que judeu sabia fazer muito bem, era contar história para criança. E quando eles estavam fazendo o jantar da Páscoa, porque a Páscoa era celebrada ao entorno da mesa. A Páscoa era celebrada com muita comida à mesa, com muito cálice, com muita bebida. Cada alimento que era colocado sobre a mesa tinha um significado. E todo pai judeu sabia que durante o jantar da Páscoa, eles precisavam contar toda a história do Êxodo, de como Deus milagrosamente livrou o povo de Israel do Egito, conduziu eles pelo deserto, o como Ele chamou Moisés para ser o libertador, e ali a história era narrada. Então eu fico imaginando que na casa de um judeu, na época da Páscoa, o almoço ou o jantar dura a tarde toda, quase um dia, porque eles iam contando a história e comendo, contando e comendo, contando e comendo. Mesa é lugar de contar história. Qual foi a última vez que você contou a história para os seus filhos, da origem da sua família, por exemplo? Seus filhos sabem de onde vocês vieram? Da onde o papai veio, da onde o vovô veio, da onde a titia veio? A descendência da sua família, seus filhos sabem se vocês têm descendência europeia, oriental, se vocês são filhos de índios, se vocês são filhos de portugueses. Você já contou a história do seu sobrenome? Por que o seu sobrenome é esse? Você já mostrou o brasão do seu sobrenome para a sua família? Mesa é lugar de contar história. É de resgatar a história da nossa vida, a história da nossa família. Mesa é lugar de contar a história redentora de Cristo Jesus. Mesa é lugar de cultura. É lugar de celular ficar de fora, televisão ficar de fora, jornal ficar de fora. É o lugar de contarmos a história, de resgatarmos a cultura da nossa família, também de resgatar a cultura da nossa fé. É o princípio da mesa. Que delícia podermos estar ao entorno de uma mesa. E por isso, lá em Apocalipse 19, versículo 9, o texto bíblico diz que o Eterno está preparando as bodas do Cordeiro para que lá nós estejamos. A gente passa a vida cristã do lado de cada eternidade treinando a mesa, e quando nós chegarmos do lado de lá da eternidade, nas bodas do Cordeiro, uma mesa estará reservada para nós, e um lugar à mesa estará reservado para nós. Na manhã de hoje eu quero convidar você a participar da mesa. Quero convidar você a desfrutar deste momento singular, onde Deus está te chamando para uma comunhão profunda. Por isso o texto bíblico diz: examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Reassuma o seu compromisso de comunhão com o Eterno.
Mas também, na manhã de hoje, Ele está te chamando para a cura. Talvez você precise se livrar de sentimentos que o incomodem. Talvez você precise se livrar de um pecado que é rescindente. Talvez você precise, de restauração em relacionamentos. Deus está te chamando para a cura na manhã de hoje. Ele quer te curar. Mas também na manhã de hoje, Ele está te chamando a valorizar este momento. Eu sei, nossa vida é muito corrida, a cidade de São Paulo rouba de nós momentos preciosos. Mas seja intencional no seu coração. Procure reservar momentos na semana onde vocês, todos em casa, estejam à mesa. É a última hora do dia? Sentem à mesa. É a primeira hora do dia? Sentem à mesa. Eu sei que a gente sai correndo já suado, afobado, ofegante, porque o dia é comprido. Eu sei que a gente chega já cansado, suado, ofegante, porque o dia foi corrido. Mas não abra mão desse princípio da mesa. Que durante este mês de novembro, em preparação para aquilo que nós vamos viver em dezembro, para celebrar o nascimento de Cristo Jesus, você possa separar um momento no dia, todos os dias, para se assentar à mesa em família. Não abra mão desse princípio, porque na mesa há um pão que recorda um Deus presente e um Deus provedor.